Se nós continuamos falando de política, agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui contigo novamente. Bom, eu retomo com você essas discussões que eu estava tendo aí com o Paulo Pozonoff a respeito do cenário político, né? Pedido de impeachment dos ministros do Supremo, né? Todos os embates entre executivo e judiciário, todas essas manifestações que nós tivemos ao longo do final da semana. O Paulo Pozonoff chamava atenção para o fato de o presidente ter ficado isolado, dele não ter tido muito apoio em relação a esse pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas tem o apoio nas redes sociais. A gente vê os apoiadores do presidente se manifestando mais e se reorganizando para as manifestações de 7 de setembro. Tivemos até implicações em relação à PM aqui no estado de São Paulo. Há uma preocupação dos governadores com relação à questão da segurança, mas eu queria sua avaliação sobre esse cenário. Bom, um primeiro aspecto é que está certo o fato do presidente. Denise, eu estou com retorno aqui, falando contigo e com retorno aqui, coisa que não acontecia antes. Vamos ver se conseguimos corrigir isso daí para não dar problema. Talvez retorno muito alto aí para você. Tá melhor Deixa eu ver agora? aqui, só um minuto. Eu vou abaixar aqui o meu som também. Tá É me isso. ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Bom, primeiro fato, né? O presidente efetivamente está isolado, Denise, e ele está isolado porque ele seguiu esse caminho. O presidente buscou o isolamento político ao confrontar as instituições e os atores. E essas implicações do impeachment, que ele já pediu de um ministro e disse que pedirá de outro, é um fato político, notoriamente, não é um fato jurídico. Por exemplo, o ex-ministro Carlos Aires Brito já considera que o presidente, não sendo um cidadão comum, não tem guarida na Constituição esse pedido. Agora, é mais um capítulo, como eu sempre digo, do estilo do presidente de confrontar. Na verdade, ele não consegue fazer uma política ampliando para além da sua base e daqueles que já são seus devotos e fiéis apoiadores, Denise. Agora, Rodrigo Prano, como é que você vê essa disputa chegando às ruas com as manifestações? Nós temos uma manifestação marcada também para 12 de setembro, mas aí seria uma manifestação de direita contrária ao presidente Bolsonaro, que nós já tivemos várias de oposição, assim como tivemos dos apoiadores. Agora, 7 de setembro seria um termômetro importante do quanto que o presidente pode ter de apoio popular? Denise, toda manifestação que dentro da legalidade, de forma pacífica, busca expressar uma opinião, um contentamento, um descontentamento, ela deve ser respeitada. A grande questão é quando você, ao se manifestar, insufla população ou policiais militares ou qualquer um contra as instituições ou a própria democracia. Então, é claro que sempre que o presidente estiver fazendo uma convocação, aqueles que vão a uma manifestação, aqueles que o apoiam efetivamente, que faz parte aí deste grupo de bolsonarismo raiz. Agora, nós realmente poderemos, depois do dia 7, dar uma avaliada e ver qual é o resultado disso, não apenas em termos numéricos, mas qualitativamente quais serão as pautas, a agenda e os valores defendidos, porque realmente a situação, uma situação na política brasileira de crise institucional, em que os poderes não estão harmoniosamente atuando, e isso é um desserviço ao país, sendo que, como você colocou há pouco, a pandemia ainda existe, exige uma ação concreta, e nós estamos aí numa situação econômica, e eu até acompanho os seus comentários, uma situação econômica que também se deteriora a passos largos. Agora, Rodrigo Prano, nós tivemos a semana passada algumas iniciativas no sentido de entendimento, não é? O presidente do Senado esteve com o presidente do Supremo Tribunal tentando remarcar aquela reunião junto com o presidente Bolsonaro. Fux deu a entender que poderia pensar novamente nesse assunto, não é? Antes de ser apresentado o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Agora isso parece difícil novamente. Ciro Nogueira também conversou com o ministro Luiz Fux para busca de um entendimento. Ciro Nogueira que deu a entender que ele não gostaria que o presidente encaminhasse esse pedido de impeachment. Você vê que a possibilidade de algum problema também em relação à base de apoio do Congresso ao presidente Bolsonaro por causa dessas iniciativas?
É possível, Denise, porque este confronto com os ministros do Supremo, ele não é salutar para nenhum político e tampouco para a política brasileira no geral. O Ciro Nogueira se colocou numa condição de amortecedor. Ele usou essa palavra, que ele gostaria de ser um elemento político de amortecimento dos conflitos. O primeiro teste já não deu certo, o que mostra que o presidente Bolsonaro ele segue sempre nesse sentido confrontador, ou seja, todas as vezes que há uma proposta de diálogo, de reunião com os chefes dos outros poderes, o presidente toma uma atitude que é aquilo que na mídia os analistas têm colocado, ele dobra a aposta e continua na confrontação. Até onde vai isso? Não sabemos. Nós imaginamos que o presidente levará, pela regularidade do fenômeno, que é o seu estilo político, está no DNA dele, ele levará essa confrontação até 2022, durante as eleições. Então, numa situação em que o presidente perde apoio, o presidente tem uma avaliação que hoje é uma avaliação muito ruim. Vamos lembrar que alguns meses atrás, Denise, em qualquer cenário de segundo turno, o presidente Bolsonaro sairia vitorioso. Hoje já há a possibilidade de, se ele continuar com essa reprovação do seu governo, nem chegar ao segundo turno. Então é uma dificuldade, e nesse sentido, o presidente coloca impeachment de ministro, continua confrontando, porque ele está numa situação de fragilidade e o confronto mantém a sua base coesa, unida. Agora, Rodrigo Pranto, por outro lado, há um questionamento com relação às iniciativas do Supremo Tribunal Federal, que é o que está motivando essas manifestações de apoio ao presidente, que não seriam apenas de apoio ao presidente, mas também volta aquela questão do voto impresso, do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, do posicionamento de Alexandre de Moraes em particular, mas do Supremo Tribunal Federal como um todo, os pedidos de impeachment. Você acha que, se essas manifestações tiverem uma força, uma presença significativa nas ruas, isso pode, de algum modo, alterar o que está sendo sinalizado de que esse pedido de impeachment, por exemplo, não siga adiante? É muito pouco provável, Denise, porque veja só, tem uma diferença entre aquilo que está no campo da legalidade das leis e o desejo que muitas vezes pode ser insuflado em apoiadores. O juiz, e ele não julga, não deveria pelo menos, né, julgar a partir do clamor das ruas. Agora, os políticos, sim. A grande questão é que o político, em qualquer ação, ele tem medo das ruas sendo tomadas. Então, na verdade, é uma reação do bolsonarismo às sucessivas manifestações anteriores contrárias ao presidente. E foram manifestações preponderantemente de esquerda. Agora, eu não vejo que, mesmo que essa manifestação tenha uma participação massiva, ela vá mudar os rumos. Quer dizer, qual o sentido do impeachment de um juiz, de um ministro do Supremo que julga fazendo o seu trabalho? Ele errou? Ele acertou? Errando ou acertando, as vias recursais estão na própria justiça, não numa tentativa de alguém que vá recomendar que se invada o Supremo, que se quebre tudo, que se faça justiça com as próprias mãos. O Estado democrático de direito exige uma responsabilidade de todo cidadão e aumenta demasiadamente a responsabilidade daqueles que são detentores de funções e cargos públicos, Denise. Muitos não viram fundamento jurídico no pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, que não seria uma questão política, seria fundamento jurídico mesmo. Pelo menos foi essa posição de vários organismos que nós tivemos ligados à justiça e de parlamentares também, inclusive não apenas da oposição, né? Isso, muitos já, inclusive, afirmaram que é um pedido natimorto, que já nasce morto por falta de substância jurídica. Em que pese que eu não sou um jurista, mas vários juristas e várias organizações colocaram que juridicamente não tem como prosseguir. Veja que o presidente Bolsonaro tem contra ele mais de uma centena de pedidos de impeachment. Para ter um impeachment do presidente da República, tem que ter crime de responsabilidade e esvaziamento do poder e da base política. O presidente Bolsonaro mantém-se no poder porque, primeiro, tem o centrão dentro do governo e não há possibilidade de avançar politicamente em relação a isso. Ao pedir o impeachment de um ministro do Supremo, a pergunta é: há fundamento jurídico ou é uma jogada política para dizer o seguinte: eu estou tentando e estão me pedindo de trabalhar? E até mesmo o presidente colocou que ele não poderia aceitar passivamente a prisão do Daniel Silveira
ou pedido de busca e apreensão com relação ao cantor Sérgio Reis. Então, no fundo, me parece que é uma ação bem mais política, sem fundamento jurídico que possa permitir que ela prospere. Ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Um abraço para você, para toda a equipe de produção e para os ouvintes da Jovem Pan. Obrigada.